Olá, gente, bom dia. Bom dia, oitavo ano, tudo certo? Trazendo então um material novo para vocês, trazendo a unidade 2 do caderno 2, que vai falar agora de Brasil, né? Até agora, nós vimos no caderno 1 bastante Europa, a gente viu muita coisa de França, a Revolução Francesa, vimos o Iluminismo, o primeiro módulo, né? Napoleão, que deu continuidade ali à Revolução Francesa. Agora a gente vai chegar em Brasil, né? A gente vê Brasil agora, vê Brasil no próximo, na próxima unidade, a gente vai ver Brasil até o final do caderno 2. Se eu não me engano, a gente continua o caderno 3 também, perdão, falando de Brasil, né? A gente termina aqui primeiro o reinado e o 3 a gente começa falando de Brasil também, tá? Essa unidade aqui, essa unidade 2, vai falar pra gente de como estava a vida em Portugal e a vida aqui no Brasil um pouco antes da independência do Brasil. Né? A gente está vendo aqui um Brasil colonial ainda, né? Um Brasil colônia, um Brasil que pertencia a Portugal. Tá? Tanto que nessa próxima tela aqui, olha, eu coloquei assim, fiz uma brincadeira, né? Para onde você está levando a gente? Já que você fala tanta coisa, você está na França, daqui a pouco você está dentro do Brasil, aí daqui a pouco você está falando de guerra, você vai para a Alemanha, aí daqui a pouco você está dentro do Haiti. Nossa, é uma confusão. Pessoal, se a gente parar para pensar, as coisas, uma coisa vai influenciando na outra. A gente vai ver, inclusive, que a Revolução Francesa, aqui a gente vê isso, mas no próximo módulo mais ainda, a gente vê que a Revolução Francesa vai influenciar muita coisa na independência do Brasil, que é o próximo módulo propriamente dito, a próxima unidade, né, propriamente dita, que fala de independência. Aqui a gente vai ver os antecedentes, né? Por isso eu botei aqui, olha, para onde você está levando a gente? Para 1822. Para o dia da independência mesmo, né? Para a proclamação da independência do Brasil. Até 1822 é o que esse módulo fala, é o que essa unidade trata. Essa unidade trata do meio do caminho, da conjuntura, do que estava rolando, do que estava pegando em Portugal e no Brasil até a data de 1822. A gente vai ver então aqui nessa próxima tela, a gente vai ver aqui 1822, o que estava pegando, né, no mundo, que estava influenciando aqui. A gente viu o Iluminismo, vimos a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, que foi a independência que deu certo, né? O módulo anterior a esse foi a independência também das colônias espanholas, da América Espanhola. A gente viu a independência de Venezuela, vimos a independência do Peru, vimos o Tupac Amaru, vimos o Simão Bolívar. Então a gente viu ali independência de um pedaço da América que pertencia à Espanha. Agora a gente vai ver um pedaço da América que pertencia a Portugal, que é o Brasil, né? O único aqui da América que pertencia a Portugal, tá? Que é o nosso país. Como é que foi isso? Então, externamente falando, internacionalmente falando, o que aconteceu nos Estados Unidos influenciou aqui, porque foi a independência que deu certo. A Revolução Francesa está aqui no meio, olha, essa informação do meio. A Revolução Francesa, os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade vão influenciar aqui. A gente fala de liberdade, fala de independência. E o iluminismo, que é a liberdade para dentro da cabeça. Né? Influências internas, a própria crise econômica, a crise do açúcar que estava acontecendo aqui. A gente vai ver Portugal vindo para cá explorando, né, muito. A gente viu no sétimo ano Portugal vindo para cá explorando muito o nosso pau-brasil. Portugal vindo para cá e depois do pau-brasil, né, já que tinha dado ruim pau-brasil, vamos plantar o açúcar. O açúcar também vai dar ruim, a gente vai ter problema com açúcar aqui, quando os holandeses começarem a plantar açúcar em outro lugar. Então o açúcar de Portugal ninguém vai querer comprar mais, a galera vai comprar da Holanda. Então Portugal vai entrar em crise e vai começar a explorar a galera que vive aqui no Brasil. Vai começar a explorar os colonos que viviam aqui no Brasil. E essas pessoas não vão ficar felizes e vão se levantar. Como nós vimos os crioulos lá atrás, a gente vai ver também pessoas vivendo aqui que vão se levantar, que vão começar a contestar. Portugal, tá difícil. Segura a tua onda. Tá complicado viver assim. Você só explora a gente não tá aguentando mais, tá? Outra coisa muito importante, a gente falar aqui, olha, do pacto colonial. Coloquei aqui uma imagem e aqui tem Brasil, olha, tá vendo? Aqui a galinha dos ovos de ouro, né? A galinha presa ali na mãozinha do rei, do bonequinho representando o rei, né? Esse rei aqui é o rei de Portugal. Essa imagem é muito legal pra gente falar de pacto colonial, porque retrata exatamente o que era o pacto, né? Tem um exercício falando sobre isso no livro de vocês. O pacto era exatamente isso, né? Brasil dentro de uma gaiola, Brasil
colônia, Brasil, a galinha dos ovos de ouro, de onde saía a riqueza que era exportada para Portugal. E o pacto, na verdade, eu deveria ter colocado aqui uma interrogação, porque isso aqui não era um pacto, era uma imposição. A partir do momento que Portugal veio para cá e começou a explorar o Brasil enquanto colônia, nós, entre aspas, tecnicamente, nós pertencíamos a Portugal. E aí a gente entende que Portugal vai colocar uma imposição, eu não chamo de pacto, porque pacto é um acordo bom para mim, bom para vocês. Não, imposição é não ter alternativa, é ter que fazer mesmo. Foi o que aconteceu aqui. O Brasil não teve forças contra Portugal, visto que o Brasil era colônia, visto que Portugal estava controlando a gente, era uma metrópole europeia. Então, assim, Portugal vem para cá e coloca: Brasil, você só pode fazer comércio comigo. Você me pertence, você é minha colônia, então você não pode comprar nada de país nenhum que não seja produtos meus. E eu também vou explorar você, vou pegar o seu pau-brasil, vou pegar a cana-de-açúcar, vou plantar cana-de-açúcar aí, e você não pode fazer comércio com ninguém. Então, assim, não era pacto. Pacto é quando é um acordo. E aqui não aconteceu um acordo, tá? Caberia até aqui uma interrogação do lado aqui no finalzinho de pacto colonial, tá? Então, o pacto era isso. Metrópole, Portugal, né, colocou uma imposição, determinou que o Brasil, enquanto colônia, só podia fazer comércio com Portugal, tá? Porque nós pertencíamos, tecnicamente, a gente pertencia e os colonos vão ficar insatisfeitos. Eu botei informação aqui, tá? Quais são as soluções para essa crise? Crise econômica. Como é que Portugal vai fazer para resolver isso? A gente vê nessa tela aqui, ó. Vai mandar para cá um cara chamado Marquês, na verdade ele era, o nome dele era, eu esqueci o nome dele, mas ele era conhecido como Marquês de Pombal, o nome dele está no livro, eu esqueci. Conhecido como Marquês de Pombal, perdão, ministro do rei de Portugal, vai mandar para cá para tentar organizar, de certa maneira, organizar a colônia, administrar e conseguir sugar mais ainda, né, financeiramente a colônia para enriquecer a metrópole, tá? Então, o Marquês de Pombal, ele vai governar aqui 27 anos, né, de 1750 a 77. Ele é um déspota esclarecido. Ele é aquele cara lá do iluminismo. Lá no finalzinho, botei aqui, ó, pra gente relembrar a página 379 do caderno 1. Quem quiser lembrar do que é déspota esclarecido, eu vou falar. Mas se quiser olhar no caderno 1, acho que cabe, né? O déspota é aquele absolutista que está começando a se aproximar das ideias iluministas para não perder o seu poder. Né? Vai surgir lá o iluminismo com ideias de liberdade para dentro da cabeça para tentar, né, arrancar o absolutismo ali da Europa, e os reis, para não perderem seu poder, os reis absolutistas vão se apropriar, se aproximar dessas ideias, né, para tentar modernizar. O Marquês de Pombal vai usar muito isso, vai expulsar, coloquei aqui, ó, os jesuítas do Brasil, né, para tentar se afastar aí da católica, da influência da igreja, vai determinar que o nosso Estado é laico, ou seja, podem, né, acontecer aqui outras reuniões religiosas, podem acontecer outros cultos que não só a católica, que não só o cristianismo, né, vai acabar com a escravidão indígena. Nossa, já que ele era bonzinho, né? Não, não era isso não, ele queria ter controle, transformar os indígenas, a galera que vivia aqui, em súditos do rei, para fazer com que as pessoas apoiassem esse rei absolutista, para fazer com que esses indígenas tomassem sentido da política, para apoiar esse rei, tá? Vai principalmente transferir a capital, que era em Salvador, desde que o Brasil foi descoberto, entre aspas, a capital do Brasil era em Salvador. Mas como a gente está vendo agora, né, o açúcar deu ruim, né, a partir aí do cultivo do açúcar, muitos anos cultivando açúcar, a gente viu no 7º ano, e eles vão encontrar definitivamente, né, enfim, vão encontrar ouro lá perto ali de Minas Gerais, Goiás e tal. A ideia de levar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro era fazer com que o centro político, fazer com que a capital, né, do local ficasse mais perto da mineração, porque o Rio de Janeiro fica mais perto de Minas Gerais. Salvador está lá no Nordeste. Então, a capital lá em Salvador, a politicagem, as reuniões políticas aconteciam muito em Salvador, muito distante de onde estava o ouro, muito distante de onde estava a riqueza, a grande riqueza que eles tanto queriam. Então, o Marquês de Pombal vai ser responsável por determinar o Rio de Janeiro enquanto capital da colônia, né, a capital do Brasil. Isso vai acontecer em 1763.
A derrama é um daqueles impostos, foram muitos impostos, tá, gente? A gente conhece mais o quinto e a derrama. O quinto a gente viu ano passado, né, os dois. O quinto é a quinta parte de todo o ouro que era encontrado, de quem quisesse explorar, tinha que ser enviado para Portugal. Quem não passava lá nas casas de fundição, quem não entregava lá essa quinta parte, tinha que sofrer a derrama. Tinha que passar pela derrama. Os funcionários do rei invadiam as casas das pessoas para poder tomar todos os bens das pessoas. Pensavam assim: vocês estão explorando o ouro que me pertence. Portugal dizia assim, o rei. Esse ouro me pertence, porque o Brasil me pertence. O Brasil é meu. Então vocês não podem explorar numa terra que é minha. Olha só, gente. Olha, tem cabimento isso? Vocês estão explorando o ouro de uma terra que me pertence, então vocês têm que me dar o quinto, sim. Vocês não querem dar o quinto, eu vou invadir as casas de vocês, vou tomar o que vocês têm de joia, cadeira, tapetes, todos os bens das pessoas. A derrama, pessoal, vai ser assim o ápice, o fim, né, de invadir a casa da galera e vai gerar o que a gente conhece como Inconfidência Mineira, né? O grande motivo da Inconfidência Mineira vai ser o fim da derrama. A gente vai falar disso mais na frente, tá? Então a gente está conhecendo aqui o Marquês de Pombal, que vai vir para cá para tentar modernizar, administrar, né, o Brasil de forma a enriquecer mais, né, levar mais lucros para Portugal. A gente vê aqui a criação da derrama, a gente vê a administração passando para o Rio de Janeiro para ficar mais perto do ouro. São modificações aí econômicas para tentar levantar a moral aí de Portugal que estava caído, né, financeiramente falando, porque o açúcar tinha dado ruim aqui por conta dos holandeses, tá? Eu vou passar para essa tela aqui. Aqui Portugal vai assinar um tratado conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, né? O nome era Tratado de Methuen, mas conhecido como Panos e Vinhos, porque vai ser um tratado com a Inglaterra. A Inglaterra está começando ali, né, com um pouquinho de manufaturas, não indústrias ainda, né? A indústria a gente viu aqui a industrialização, mas nessa época aqui, 1703, estava começando. Mas depois a gente viu como é que a Inglaterra foi a primeira a bombar, né? A primeira a dar o pontapé inicial aí na construção, na instalação das indústrias, das fábricas. A gente viu isso também. Mas aqui em 1703 a Inglaterra está começando assim aqueles primeiros passos. E obviamente a Inglaterra quer colocar os produtos dela para fora e vai fazer acordos com vários lugares, né? Só que esse acordo aqui, olha, eu destaquei aqui nesse quadradinho, né, essas palavras isenção e redução, porque a Inglaterra vai fazer um acordo com Portugal que para Portugal não vai ser bom. A Inglaterra vai dizer assim: Portugal, eu mando para você os meus tecidos, né, que eu estou produzindo aqui, a indústria têxtil, estava começando, bem ínfima, bem no comecinho, eu mando os meus tecidos para você, você não me cobra nada para os meus tecidos entrarem, nenhuma taxa, nenhum imposto, e você manda o teu vinho para cá. Mas o teu vinho para entrar aqui vai ter que pagar uma pequena taxa, vai ter uma redução de impostos. Então a gente percebe que a Inglaterra trazia produtos para cá e não pagava nada para os produtos virem para cá, para os colonos, né, comprarem os tecidos. A Inglaterra só lucrando, porque não gastava dinheiro com imposto. Mas Portugal levava o vinho lá para fora, né, para a Inglaterra, para as pessoas consumirem, mas tinha que pagar imposto. Então, para Portugal isso não foi legal, tá? Foi uma tentativa, mas que não foi um bom acordo. Perdão. Passando para cá, a gente vê exatamente, né, de fato, a gente vê aqui movimentos de contestação. Antes desses aqui, não sei se vocês vão lembrar, movimentos de contestação, não sei se vocês lembram, que teve a Guerra dos Emboabas, teve lá atrás também a revolta dos Beckman, dos irmãos Beckman, né? A galera dos Emboabas que era contra, né, os bandeirantes, né, paulistas, explorar. Os paulistas não queriam que os Emboabas, que os estrangeiros viessem de fora para explorar. Então aconteceram pequenas revoltas, né? Filipe dos Santos também, né? Vão acontecer pequenas revoltas, mas que não estavam contestando a independência do Brasil. Essas duas principais que a gente vai tratar aqui vão pedir independência, vão pedir: Portugal, mete o pé. Portugal não está dando. Portugal, tá difícil a gente viver aqui. Então a gente vai ver um pouquinho de Inconfidência e um pouquinho de Conjuração Baiana e vamos pensar sobre isso, tá? A Inconfidência Mineira, perdão, vai trazer pra gente a figura do Joaquim José. Teve um samba pessoal do Império Serrano, da Silva Xavier. Muito legal esse samba, fala exatamente a letra. Fala exatamente do Joaquim José da Silva Xavier. Era assim: Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril
pela independência do Brasil, foi traído e não traiu jamais. A Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era um nome de Tiradentes. Foi crucificado pela nossa liberdade. Esse grande herói para sempre há de ser lembrado. Joaquim, eu acho que eu cantei com vocês isso ano passado, eu dancei com vocês na sala. Pessoal, aqui tá falando, na verdade, assim, Joaquim José foi sacrificado, foi crucificado. A gente vai conhecer um pouquinho disso aqui, que na verdade foi uma coisa assim construída, né, de Joaquim José, tendo sido construído enquanto herói. A gente vai entender isso, tá? Então, Joaquim José, a Inconfidência Mineira, na verdade, não desejava a abolição da escravidão, né? Principalmente porque os líderes da Inconfidência era a elite mineira, né? Pessoas da elite. O Joaquim José era uma das pessoas que eram as pessoas mais simples, mas a grande maioria era a galera da elite, né? Que discutia política. Claro que não vão querer a abolição da escravidão, né? Vai acontecer em Minas Gerais. Um dos motivos mais importantes, além da diminuição de impostos, além da diminuição das dívidas que os colonos tinham, né, com Portugal, era o fim da derrama, dessa parada de entrar na casa das pessoas para tirar as coisas, né? Vai se inspirar muito lá nos Estados Unidos na Revolução Francesa, né? E queriam a proclamação da República. Sim, queriam que o Brasil, assim como os Estados Unidos tinham virado república, assim como Venezuela, o Haiti, Paraguai viraram república, queriam que o Brasil também virasse uma república. A gente vai ver lá na frente que isso não vai acontecer, tá? E a diminuição das dívidas dos colonos. Por serem elite, não queriam a abolição dos escravos, obviamente, tá? Passei aqui. Aqui, a questão da construção do herói, desse mito aí do Joaquim José enquanto herói, a gente vai falar que, na verdade, o Joaquim José, inclusive no livro de vocês, ele aparece muito como pintado, né, assim, o rosto, né, como Jesus, como um Messias, como o grande salvador da pátria, né, como uma pessoa que ele até aqui mesmo ele lembra, olha, não assim idêntico a Jesus, mas a pele clara, essa barba, esse cabelo comprido, né? A gente percebe que é uma construção de um Joaquim José da Silva Xavier, de um Tiradentes, como salvador da pátria, né? Aqui a ideia, né, era fazer com que essa república, caso essa república chegasse, a gente está aqui perto de 1800, a nossa proclamação vai acontecer 22 anos depois, aproximadamente, caso essa república chegasse, que acabasse com aquela coisa de absolutismo, né, que tirasse toda o resquício, né, de Pedro I, porque quem vai, independência ou morte, é Pedro I que vai proclamar a nossa independência. Então, quando o Brasil virou república, construiu aí, né, lá em 1800 e blau, construiu a ideia de Tiradentes enquanto o herói nacional, tanto que é feriado nacional. O Joaquim José está na nossa moeda de 5 centavos, no verso da moeda, né, o Joaquim José está lá como o grande herói, para tirar todo aquele resquício de império que tinha no Brasil. E, na verdade verdadeira, a gente vê que é muito contraditório falar isso, né? Os historiadores discutem muito isso, porque por que só o Joaquim José foi colocado como herói? Porque nós tivemos a Conjuração Baiana e 4 homens negros morreram assim como Joaquim José morreu, assim como Tiradentes morreu. E por que nenhum desses homens foi considerado herói? Por que o Joaquim José como herói? Então cabe a gente pensar, tá? Lembrar também que a Inconfidência Mineira não vai, né, esse grande movimento, ele vai ser muito discutido, vai ser montado, mas não vai chegar a acontecer. O Joaquim José vai morrer porque uma das pessoas, né, que era o Silvério dos Reis, vai delatar, vai entregar que o movimento está perto de acontecer, vai entregar, né, para o rei de Portugal, em troca aí do perdão das suas dívidas. É como se fosse um X9, sabe? O Silvério dos Reis, ele era também da elite mineira, e ele vai dizer, olha só, rei de Portugal, estão tentando mancomunar aí contra você, se liga, hein? Se liga, rei de Portugal, que o negócio não tá bom para você não. E aí eles vão ser descobertos, né? Algumas pessoas
que da elite vão ser mandadas aí em exílio para a África, vão ser expulsas daqui, mas o Joaquim José vai servir como exemplo. O Joaquim José, o Tiradentes, né, vai ser esquartejado, o corpo dele exposto lá em praça pública, o rosto dele vai ser colocado como se estivesse num altar, né, os desenhos vão ser as imagens, as pinturas vão ser pintadas muito assim, né, a cabeça como se estivesse no altar, o corpo coberto com um manto, muito representando Jesus, né, gente, entre aspas. A gente não está falando de religião aqui, mas é assim, né, que eles pintaram como se o Tiradentes fosse o grande salvador, né? Mas a gente tem que pensar nisso, tá? Então eu separei aqui a palavra herói, botei uma setinha pra gente pensar, e o movimento foi delatado, ou seja, foi entregue, né? Foi o Silvério dos Reis vai contar lá para Portugal, e Portugal vai descobrir tudo que eles estavam organizando antes da Inconfidência acontecer de fato, tá? Passando aqui, eu tenho a moeda de 5 centavos, trouxe uma imagem para a gente ver que Joaquim José está aqui, olha, o Tiradentes está aqui no verso da moeda, tá? Quer dizer, uma pessoa muito importante pra gente, né? Uma pessoa muito, tem que ter honrarias, né? Feriado nacional, tá? E aqui eu vejo a conjuração baiana, eu vejo 4 pessoas, né? Principalmente aqui o Manuel Faustino, o João de Deus, mas também o Luiz Gonzaga, o Lucas Dantas e dentre muitos outros, que vão também lá na Bahia começar a contestar, começarem a se levantar contra tudo que Portugal estava fazendo aqui, contra essa exploração. Na verdade verdadeira, não com essa questão do ouro, não com diminuição de impostos, que era isso que a Inconfidência Mineira queria. Fim da derrama, né, o perdão das dívidas, diminuição dos impostos, porque era a galera da elite. Aqui, a gente está vendo a galera negra. Aqui sim eles vão querer a independência do Brasil, mas com a abolição dos escravos. Isso aqui vai ficar conhecido, a Conjuração Baiana, como Revolta dos Alfaiates. Esses caras aqui eram alfaiates, pessoas simples, pessoas muito humildes. Todos eles eram pessoas, eram populares, né? Que vão se levantar lá na Bahia contra essa exploração de Portugal, tá? Trouxe aqui então alguns detalhes. Me desculpem aqui, eu separei para vocês, quis destacar também a abolição e a escravidão. Ficou meio fora aqui do enquadramento, né? Perdão, mas aqui eu quis destacar a abolição e a escravidão. Causas: extrema pobreza e desigualdades sociais. Objetivos: independência, república e liberdade de comércio. Igualdade entre os homens, principalmente a abolição da escravidão, coisa que a Inconfidência Mineira não queria. A galera da elite não queria libertar os escravos, tá? Vai se basear muito na revolta do Haiti, vai se basear muito naqueles movimentos que já estavam acontecendo, né? Ali no Haiti, porque o Haiti vai ficar independente só em 1804, mas lá no Haiti, algumas pessoas, os negros, também estavam se levantando, também estavam se movimentando, e os negros também vão se levantar aqui. Por isso aquele mito do haitianismo, por isso aquele medo de que tudo que estava acontecendo no Haiti se espalhasse entre os outros escravos, e isso vai influenciar a gente aqui, tá? Vai influenciar aqui no Brasil. Por isso que as coisas estão muito linkadas, né? Em história, a gente fala de América Espanhola, mas daqui a pouco a gente fala de Brasil e os assuntos vão linkando, os assuntos vão se aproximando, os assuntos vão conversando, sabe? Então a gente viu aqui em Confidência Mineira, estamos vendo a Conjuração Baiana, uma em Minas e outra na Bahia. Queriam a república, sim, ambas queriam a república, a gente está vendo semelhanças, ambas queriam a independência do Brasil, né? Diferentemente de Beckmann, diferentemente de Emboabas, que não estavam pensando em independência, queriam melhorias, mas não independência. Esses são movimentos anticoloniais, vamos dizer assim, movimentos que não queriam mais que o Brasil fosse colônia, mas cada um com as suas particularidades, né? Diferentemente da Inconfidência Mineira, a galera da Bahia queria a liberdade dos escravos, tá? Não trouxe aqui, eu ia falar assim, trouxe aqui, eu ia falar assim, gente, trouxe aqui, olha eu, não trouxe nada. Fechei aqui em Conjuração Baiana, tá? Nas diferenças. Então, em Confidência Mineira, galera da elite, Conjuração Baiana, eram pessoas pobres. Em Confidência Mineira, não queria liberdade dos escravos. Conjuração Baiana, queria liberdade dos escravos. Vimos aí uma diferença, né? A gente está vendo outra diferença. Queriam, a Inconfidência Mineira vai se movimentar muito pelo fim dos impostos, né? Pelo fim da derrama. A Conjuração Baiana não estava pensando nisso, estava pensando em melhorar a situação de vida daquelas pessoas que viviam, que eram muito pobres, né? A gente vai ver aqui na Conjuração Baiana a influência do Haiti, que não teve lá na Inconfidência Mineira, também é uma diferença, tá? E semelhanças, Jaque?
O que teve de comum entre elas? A questão da república, a questão da liberdade, da igualdade que eles queriam, porque se apoiavam muito na Revolução Francesa, né? A questão ali do ranço que eles tinham, né, com a questão absolutista, do ranço que estavam com Portugal, ambas tinham isso, tá? Tô fechando aqui o material, vou enviar para vocês daqui a pouquinho, tá? Tentem fazer os exercícios com calma, de boa, de leve, porque na próxima eu envio para vocês o gabarito. Pessoal, assim, não sei, de repente, que bom, né, que vocês estão fazendo e não estão tendo problemas, mas me chamem se tiver com problema. Eu tô ali no grupo para poder atender vocês. Me chama, vai no grupo, sabe? Já que não tô com problema nenhum, mas tive uma dúvida em alguma, sabe? Eu tô ali para ajudar vocês, eu tô ali à disposição de vocês para tirar dúvida, tá? Não faz exercício com dúvida. Não adianta só pegar o meu gabarito. Depois, mesmo que a gente faça um apanhado dessas informações, mesmo que a gente faça um apanhado de tudo que a gente está vendo aqui, é importante a gente estar sacando, é importante a gente estar sabendo onde a gente está pisando, tá? Então, estou enviando daqui a pouquinho para vocês, se cuidem, tá? Se cuidem, tentem fazer os exercícios com calma, muita coisa está aqui, muita coisa está no livro, pega o livro, tenta marcar ali com marca-texto o que a Jaque está falando, tá? Tenta associar aí com a minha voz, para ver se a gente consegue organizar a cabeça, já que o próximo módulo é independência de fato. Aqui nós vimos antecedentes, no próximo módulo é independência do Brasil de fato. Tá acontecendo mesmo, tá bom? Se cuidem, daqui a pouquinho eu vou enviar, tá? Beijo!